Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. O amor genuíno a Deus é espontâneo. Todas as pessoas têm estado sujeitas a refinamento por causa das palavras de Deus. Se Deus não tivesse sido encarnado, a humanidade certamente não teria a bênção de sofrer por meio desse refinamento. Para colocá-lo de outra maneira, todos aqueles que são capazes de aceitar as provações das palavras de Deus são abençoados. Com base no calibre inerente das pessoas, em sua conduta e suas atitudes em relação a Deus, elas não são dignas de receber esse tipo de refinamento. Por terem sido elevadas por Deus, é que elas desfrutaram dessa bênção. As pessoas costumavam dizer que não eram dignas de ver a face de Deus, nem de ouvir suas palavras. Hoje, é inteiramente por causa da exaltação de Deus e sua misericórdia que as pessoas receberam o refinamento de suas palavras. Essa é a bênção de cada uma das pessoas que nascem nos últimos dias. Vocês experimentaram isso pessoalmente? Em quais aspectos as pessoas deveriam experimentar sofrimento e reveses é algo predeterminado por Deus. Não está baseado nas exigências próprias das pessoas. Essa é a verdade inequívoca. Todo crente deveria possuir a capacidade de aceitar as provações das palavras de Deus e sofrer dentro de suas palavras. Isso está claro para vocês? Então, em troca do sofrimento que suportou, você recebeu as bênçãos de hoje. Se não sofre por Deus, você não pode ganhar seu elogio. Talvez você tenha se queixado no passado, mas não importa o quanto tenha se queixado, Deus não se lembra disso a seu respeito. O hoje chegou e não há necessidade de examinar os acontecimentos de ontem. Algumas pessoas dizem que tentam amar a Deus, mas não conseguem. Então, quando escutam que Deus está prestes a partir, de repente sentem seu amor por Ele. Algumas pessoas geralmente não põem a verdade em prática, mas quando escutam que Deus está prestes a partir irado, chegam diante dele e oram: ó Deus, por favor, não vá. Dá-me uma chance. Deus, eu não te satisfiz no passado. Tenho estado em dívida contigo e resistido a ti. Hoje estou disposto a oferecer plenamente meu corpo e coração para que finalmente eu possa te satisfazer e te amar. Não voltarei a ter essa oportunidade. Você fez esse tipo de oração? Quando alguém ora dessa maneira, é porque sua consciência foi despertada pelas palavras de Deus. Os humanos são todos entorpecidos e estúpidos. Eles estão sujeitos ao castigo e refinamento, mas não sabem o que Deus está tentando realizar através disso. Se Deus não operasse dessa maneira, as pessoas ainda estariam atordoadas. Nenhum homem pode inspirar sentimentos espirituais no coração das pessoas. Só as palavras de Deus, que julgam e revelam as pessoas, é que podem produzir tal fruto. Assim, todas as coisas são alcançadas e cumpridas por causa das palavras de Deus. E é só por causa de suas palavras
que o amor da humanidade por Deus foi despertado. O amor a Deus, com base apenas na consciência do homem, não alcançará o resultado desejado. As pessoas não baseavam seu amor a Deus em sua consciência no passado. Havia mesmo uma única pessoa que amava a Deus por sua iniciativa própria? Era só por meio do encorajamento das palavras de Deus que as pessoas amavam a Deus. Algumas pessoas dizem: segui a Deus por tantos anos e desfrutei tanto da sua graça, tantas bênçãos. Estive sujeito ao refinamento e julgamento de suas palavras. Assim, passei a entender muito e vi o amor de Deus. Preciso agradecer a Ele, preciso retribuir sua graça. Satisfarei a Deus com a morte e basearei meu amor a Ele na minha consciência. As pessoas não serão capazes de sentir a amabilidade de Deus se ouvirem apenas as sensações de sua consciência. Se contarem exclusivamente com sua consciência, seu amor a Deus será fraco. Se você se limitar a falar em retribuir a graça e o amor de Deus, não terá nenhuma motivação em seu amor a Ele. Amá-lo com base nas sensações da sua consciência é uma abordagem passiva. Por que digo que é uma abordagem passiva? Trata-se de uma questão prática. Que tipo de amor é o seu amor a Deus? Não se limita a fazer Deus de bobo e a agir sem se envolver com Ele? A maioria das pessoas acredita que, já que não há recompensa por amar a Deus e a pessoa será castigada do mesmo jeito que por não o amar, então, de maneira geral, simplesmente não pecar já é o bastante. Então, amar a Deus e retribuir seu amor com base nas sensações da consciência é uma abordagem passiva e não é o amor a Deus que vem espontaneamente do coração. O amor a Deus deveria ser um sentimento genuíno do fundo do coração da pessoa. Algumas pessoas dizem: eu mesmo estou disposto a buscar a Deus e a segui-lo. Agora, nem se Deus quiser me abandonar, eu ainda o seguirei. Se Ele me quiser ou não, eu ainda o amarei. E no fim, devo ganhá-lo. Eu ofereço meu coração a Deus e, independentemente do que Ele fizer, eu o seguirei por toda a minha vida. Não importa o que aconteça, preciso amar a Deus e devo ganhá-lo. Não descansarei até que o tenha ganhado. Você tem esse tipo de resolução? A senda de crer em Deus é aquela e a mesma senda de amá-lo. Se crê em Deus, você precisa amá-lo. No entanto, amá-lo não se refere apenas a retribuir seu amor ou amá-lo com base nas sensações da sua consciência. É um amor a Deus puro. Às vezes, as pessoas são incapazes de sentir o amor de Deus com base apenas em sua consciência. Por que eu sempre disse que o Espírito de Deus mova nosso espírito? Por que não falei em mover a consciência das pessoas para amar a Deus? É porque a consciência das pessoas não consegue sentir a amabilidade de Deus. Se você não for convencido por essas palavras, experimente usar a sua consciência para sentir o seu amor. Pode ser que você tenha alguma motivação no momento, mas ela logo desaparecerá. Se apenas sentir a amabilidade de Deus com sua consciência, você estará motivado enquanto orar, mas logo após a motivação esmorecerá e desaparecerá. Por que isso?
Se usar apenas a consciência, você será incapaz de despertar seu amor a Deus. Quando realmente sentir a amabilidade de Deus em seu coração, seu espírito será movido por ele, e é só nesse momento que a sua consciência será capaz de desempenhar seu papel original. Isso quer dizer que, quando Deus move o espírito do homem e quando o homem tem conhecimento e é encorajado em seu coração, isto é, quando ganhou experiência, só então ele será capaz de amar a Deus efetivamente com sua consciência. Amar a Deus com a consciência não é errado. Esse é o grau mais baixo de amar a Deus. Amar com base em apenas fazer justiça, mal e mal, à graça de Deus, simplesmente não motivará o homem a entrar de forma proativa. Quando as pessoas obtêm um tanto da obra do Espírito Santo, isto é, quando veem e sentem o amor de Deus em sua experiência prática, quando têm algum conhecimento de Deus e verdadeiramente veem que Deus é tão digno do amor da humanidade e o quanto Ele é amoroso, só então elas são capazes de amar a Deus genuinamente. Quando as pessoas contatam Deus com seu coração, quando seu coração é capaz de voltar-se para Ele inteiramente, esse é o primeiro passo do amor do homem a Deus. Se quer amar a Deus, você precisa primeiro ser capaz de voltar seu coração para Ele. O que é voltar seu coração para Deus? É quando todas as coisas que você busca em seu coração são para amar e ganhar a Deus. Isso mostra que você voltou seu coração completamente para Deus. Além de Deus e suas palavras, não existe mais quase nada em seu coração: família, riqueza, marido, esposa, filhos, etc. Mesmo se houver, tais coisas não podem ocupar seu coração, e você não pensa nas suas perspectivas de futuro, mas busca tão somente amar a Deus. Nesse momento, você terá voltado seu coração completamente para Deus. Suponha que você ainda está fazendo planos para si mesmo em seu coração e está sempre buscando proveito pessoal, sempre pensando: quando posso fazer um pequeno pedido para Deus? Quando minha família ficará rica? Como posso conseguir roupas bonitas? Se está vivendo nesse estado, isso mostra que seu coração não se voltou plenamente para Deus. Se você só tem as palavras de Deus em seu coração e é capaz de orar a Deus e se tornar próximo dele o tempo todo, como se ele estivesse muito próximo de você, como se Deus estivesse dentro de você e você estivesse dentro dele. Se você está nesse tipo de estado, isso significa que seu coração está na presença de Deus. Se você orar a Deus e comer e beber das suas palavras todo dia, se estiver sempre pensando no trabalho da igreja e se mostrar consideração pela vontade de Deus, se usar seu coração para amá-lo genuinamente e satisfazer seu coração, então seu coração pertencerá a Deus. Se seu coração está ocupado por uma quantidade de outras coisas, então ele ainda está ocupado por Satanás e não se voltou verdadeiramente para Deus. Quando o coração de alguém tiver se voltado verdadeiramente para Deus, ele terá amor genuíno e espontâneo a Ele e será capaz de considerar a obra de Deus. Embora ainda possa ter momentos de insensatez e irracionalidade, ele mostra preocupação pelos interesses da casa de Deus, sua obra e pela própria mudança em seu caráter,
e seu coração tem boas intenções. Algumas pessoas estão sempre alegando que tudo que fazem é para a igreja, quando na verdade estão trabalhando para o benefício delas mesmas. Pessoas como essas têm o tipo errado de intenção. Elas são desonestas e enganosas, e a maioria das coisas que fazem é para seu benefício próprio e pessoal. Esse tipo de pessoa não busca amar a Deus. Seu coração ainda pertence a Satanás e não pode se voltar para Deus. Assim, Deus não tem como obter esse tipo de pessoa. Se você deseja amar a Deus verdadeiramente e ser ganho por Ele, o primeiro passo é voltar seu coração para Deus inteiramente. Em cada coisa que você fizer, examine-se e pergunte: estou fazendo isso com base em um coração de amor a Deus? Há quaisquer intenções pessoais por trás disso? Qual é o meu real objetivo ao fazer isso? Se quiser entregar seu coração a Deus, você precisa primeiro subjugar o próprio coração, desistir de todas as suas intenções próprias e alcançar um estado de existir inteiramente para Deus. Essa é a senda para praticar a entrega de seu coração a Deus. A que se refere subjugar seu coração? É deixar de lado os desejos extravagantes da carne, não cobiçar o conforto nem as bênçãos de status. É fazer tudo para satisfazer a Deus e tornar o coração inteiramente para Ele, não para si mesmo. Isso é suficiente. O amor genuíno a Deus vem do fundo do coração. É um amor que só existe sobre a base do conhecimento de Deus pelo homem. Quando o coração de alguém se volta completamente para Deus, então ele tem amor a Deus. Mas esse amor não é necessariamente puro e não necessariamente completo. Isso ocorre porque existe ainda uma distância entre o coração de uma pessoa se voltar completamente para Deus e essa pessoa ter um entendimento genuíno de Deus e uma adoração genuína a Ele. O caminho pelo qual o homem alcança o amor verdadeiro a Deus e passa a conhecer o caráter de Deus é voltar seu coração para Deus. Quando entrega seu coração verdadeiro a Deus, então o homem começa a entrar na experiência de vida. Desse modo, seu caráter começa a mudar. Seu amor a Deus cresce gradativamente e seu conhecimento de Deus também aumenta gradativamente. Assim, voltar o coração para Deus é só a pré-condição para pegar a trilha certa da experiência de vida. Quando colocam seu coração perante Deus, as pessoas apenas têm um coração de anseio por Ele, mas não de amor a Ele, porque elas não têm um entendimento dele. Mesmo que nessa circunstância elas tenham algum amor a Ele, esse amor não é espontâneo e não é genuíno. Isso ocorre porque qualquer coisa que deriva da carne do homem é o produto da emoção e não procede de um entendimento genuíno. É só um impulso momentâneo e não pode resultar em uma adoração duradoura. Quando não têm entendimento de Deus, as pessoas só podem amá-lo com base em suas preferências e suas noções individuais. Esse tipo de amor não pode ser chamado de amor espontâneo, nem pode ser chamado de amor genuíno. O coração de um homem pode se voltar genuinamente para Deus e ser capaz de pensar nos interesses de Deus em todas as coisas. Mas, se o homem não tiver entendimento de Deus, não será capaz de ter um amor
genuinamente espontâneo. Tudo que ele será capaz de fazer é cumprir algumas funções para a igreja ou desempenhar uma parte do seu dever, mas o fará sem base. O caráter desse tipo de pessoa é duro de mudar. Tais pessoas ou não buscam a verdade ou não a entendem. Mesmo se uma pessoa voltar seu coração inteiramente para Deus, isso não significa que seu coração que ama a Deus é completamente puro, porque aqueles que têm Deus em seu coração não necessariamente têm amor a Deus em seu coração. Isso diz respeito à distinção entre alguém que busca e alguém que não busca ter um entendimento de Deus. Uma vez que a pessoa tenha um entendimento dele, isso mostra que seu coração se voltou plenamente para Deus. Isso mostra que o amor genuíno a Deus em seu coração é espontâneo. Só pessoas desse tipo têm Deus no coração. Voltar o coração para Deus é uma pré-condição para a pessoa pegar a trilha certa, entender Deus e alcançar o amor a Deus. Isso não é um indicador de completar o dever da pessoa de amar a Deus, nem é um indicador de ter um amor genuíno a Ele. A única maneira de alguém alcançar o amor genuíno a Deus é voltar seu coração para Ele, que é também a primeira coisa que alguém deveria fazer como uma de suas criações. Todos aqueles que amam a Deus são pessoas que buscam a vida, isto é, pessoas que buscam a verdade e verdadeiramente querem a Deus. Todas elas têm o esclarecimento do Espírito Santo e têm sido movidas por ele. Todas elas são capazes de obter a orientação de Deus. Quando alguém é capaz de sentir que está em dívida com Deus, é porque foi movido pelo Espírito. Aqueles que sentem dessa maneira tendem a ter um coração cheio de anseio e serão capazes de buscar entrada na vida. Mas, se parar em certo passo, você será incapaz de ir mais fundo. Ainda há o risco de você ficar preso na rede de Satanás. E em certo ponto, Satanás o tomará cativo. A iluminação de Deus permite que as pessoas conheçam a si mesmas e, subsequentemente, sintam que são devedoras a Deus. Elas se tornam dispostas a cooperar com Ele e desfazer-se das coisas que não lhe agradam. Esse é o princípio da obra de Deus. Vocês estão todos dispostos a buscar o crescimento em sua vida e amar a Deus para se livrar de seus modos superficiais? Se você apenas se livrar dos modos superficiais e abster-se de comportamento disruptivo e prepotente, isso realmente é buscar o crescimento em sua vida? Se você se livra de todo o comportamento superficial, mas não entra nas palavras de Deus, isso mostra que você não está fazendo um progresso efetivo. Qual é a causa básica do comportamento superficial? Suas ações são em prol do crescimento de sua vida. Você está buscando se passar por uma das pessoas de Deus? Seja no que for que se concentrar, é o que você viverá. Se você estiver concentrado no comportamento superficial, então seu coração será muitas vezes lançado para fora e você não terá como buscar o crescimento em sua vida. Deus exige uma mudança no caráter, mas você está sempre buscando coisas exteriores. Esse tipo de pessoa é incapaz de mudar seu caráter. No processo de chegar à maturidade na vida, todos precisam seguir uma rotina. Precisam aceitar o julgamento, o castigo e o aperfeiçoamento das palavras de Deus.
Se você não tem as palavras de Deus, mas conta apenas com sua confiança e vontade próprias, tudo o que você faz está baseado apenas no zelo. Isto é, se quer crescimento em sua vida, você precisa comer, beber e entender mais das palavras de Deus. Todos aqueles que são aperfeiçoados por suas palavras são capazes de vivê-las. Aqueles que não se submetem ao refinamento de suas palavras, os que não se submetem ao julgamento de suas palavras, não podem estar aptos para seu uso. Então, a que grau vocês vivem suas palavras? Só se comerem e beberem as palavras de Deus e forem capazes de compará-las com o seu estado de vida próprio e de encontrar uma senda de prática à luz das questões que tenho levantado, sua prática será correta e de conformidade com a vontade de Deus. Só alguém com esse tipo de prática tem a vontade de amar a Deus.